Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a mudança na paisagem, tá bom? Essa mudança na paisagem vai ser na página 124. Começa aqui, tá bom? Então, assim como alguns objetos podem ser utilizados para registrar a história das pessoas, lembra que eu pedi para que a mamãe de vocês mostrassem alguma coisa para vocês de quando vocês eram bebês, né? E vocês apresentaram? Então, aquilo ali registra quando vocês eram crianças, registra a passagem de tempo de vocês, né? As fotografias permitem conhecer algumas mudanças nessa paisagem. Então, aqui nós temos duas fotografias do mesmo lugar em tempos diferentes, de uma paisagem, de um lugar em tempos diferentes, tá bom? Observando a foto de um trecho da rua da Praia de Boa Viagem, na cidade de Recife, no ano de 1959. Então, já tem muito tempo, tá? Nessa época, o bairro de Boa Viagem costumava ser frequentada principalmente no verão, tá? Aqui é uma foto de uma rua na beira da praia. A praia tá aqui, ó, e o mar tá aqui. Praia de Boa Viagem, na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, no ano de 1959. O que mais chamou a sua atenção ao observar a paisagem retratada? Você vai observar essa paisagem e você vai falar o que te chamou a atenção. E aí você vai escrever em poucas palavras. Se precisar da ajuda de um adulto para escrever, pode contar com a ajuda de um adulto, tá? Algum elemento da paisagem retratada nessa foto demonstra que naquele tempo a Praia de Boa Viagem era visitada sobretudo no verão para o turismo? Alguma coisa que fala? Se vocês observarem aqui, praticamente não tem ninguém. Aqui tem várias pessoas, né? E as pessoas estão indo à praia, né? Aqui tem algumas pessoas sentadas aqui. E aí você vai relatar aqui, tá bom? Pela observação da paisagem retratada na foto, o que podemos saber? A ilustração dessa avenida é à noite? Aqui é de noite? O movimento de pessoas nessa avenida? Temos movimento de pessoas aqui? Temos movimento de pessoas aqui? A qualidade do pavimento dessa avenida. Como é que era a pavimentação? Como é que era o asfalto? Como é que era era bom, não era? Observa as imagens, observa detalhadamente, tá bom? O movimento de veículos nessa avenida. Tem movimento de veículo nessa avenida? Não tem? Como é que é? Você vai escrever, tá bom? E aqui tem. Aí você vai escrever se tem movimento ou não tem movimento de veículos, tá? Agora, deixa eu só voltar pra cá um pouco. Agora, observe a paisagem da Rua da Praia de Boa Viagem atualmente e comparar com a paisagem de antigamente, ó. Aqui é a Rua da Praia, aqui tem um sinal, um semáforo, aqui tem alguns carros, aqui tem a casa, né, que seria mais ou menos a mesma casa aqui. Aqui temos a praia, né, temos pessoas andando aqui na calçada, no calçadão da praia, né. E essa foto foi tirada no ano de 2013, já tem um tempo também, né. Vocês nem tinham nascido ainda. Não, já tinham nascido, alguns já. Então, assim, já tem muito tempo, tá bom? Deixa eu ver aqui, se já tinha. Alguns já estavam próximos de nascer aqui, né? Então, qual é a paisagem que mais chamou sua atenção? O que chamou mais atenção aqui nessa paisagem? Aqui tem diferença nas casas, não temos? Aqui já temos prédio, então você vai relatar o que tem de diferente aqui, o que chamou sua atenção. E aqui, com relação às construções, quais mudanças ocorreram na paisagem da praia? O que aconteceu nas construções? Aqui não tinham casas, né? Aqui tinham casas e prédios. O que tem de diferente? Você vai relatar. E aqui, sua resposta você não vai precisar apresentar para o professor, porque você já vai estar relatando aqui, tá bom? Nessa página aqui, seria isso aqui, tá bom? Aí, na próxima página, nós temos aqui um textinho. Aí tem assim, ó, leia o texto abaixo da escritora Zélia Gattai sobre a cidade de São Paulo por volta de 1920. Eu vou ler para vocês, tá? Os automóveis invadem a cidade. Naqueles tempos, a vida em São Paulo era tranquila. Poderia ser ainda mais, não fosse a invasão cada vez maior dos automóveis importados, circulando pelas ruas da cidade. Grossos tubos, situados nas laterais externas dos carros, desprendiam em violentas explosões gases e fumaça escura. Estridente, fom-fom
som de buzina assustavam os distraídos e abriam passagem para alguns deslumbrados motoristas que, em suas desabaladas carreiras, infringiam regras de trânsito. Muitas vezes chegando ao abuso de alcançar mais de 20 km a hora, velocidade permitida somente nas estradas. Fora esse detalhe, o trânsito, a cidade crescia mansamente. Não havia surgido a febre dos edifícios altos, nem prédios Martinelli, arranha-céus pioneiro de São Paulo. Se não me engano, do Brasil, fora ainda construído. Ainda existia rádio, ainda não existia rádio e televisão nem em sonhos. Ou então, nessa época, nem rádio nem televisão tinha, né? Então, é uma época muito antigamente, tá bom? Às vezes, já avô, bisavô de vocês. Aqui, esse texto é de Zélia Gattai, Anarquistas, graças a Deus, na página 31. Foi escrito no Rio de Janeiro, tá? A área central da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em 1920. Então, em 1920, a gente já tinha essa área aqui, em São Paulo. Casarões, né? Aqui tinha trem, que era o meio de transporte que tinha na época. Tem alguns carros aqui, né? Esses carros são carros bem antigos. E a velocidade permitida era pouquinha, né? Em relação à velocidade de hoje. Só que eram ruas com bastante pessoas, né? Muito movimento de pessoas também. Segundo o texto, que mudança ocorreu em São Paulo por volta de 1920? Então, por volta de 1920, o que aconteceu aqui? Né? Vocês vão ler junto com a família, porque aí fala aqui, ó, que os carros fizeram o quê? Os carros começaram a invadir a cidade. Não tinha carros, então começaram a surgir os carros começaram a quê? A utilizar a cidade, né? Quais tipos de edifício ainda não havia sido construído em São Paulo naquele tempo? Quando fala que não tinham construído ainda os edifícios altos, são o quê? Os prédios, os arranha-céus, né? Aqueles prédios enormes, né? Quais meios de comunicação comuns nos dias de hoje não existiam naquele tempo? Quais são os meios de comunicação? O que a gente usa para comunicar, para falar? Telefone, celular, né? O que mais que a gente utiliza hoje que não tinha na época? A internet que a gente utilizava, né? Hoje a gente usa e-mail para comunicar, usa o WhatsApp, tudo isso. E naquela época não tinha, tá? Considerando as informações do texto que você leu, faça um desenho para representar a paisagem de São Paulo no tempo de infância de Zélia Gattai. Então, você vai fazer um desenho representando essa imagem aqui, tá bom? Logo em seguida, temos aqui as pessoas e as paisagens. Observe as fotos. A paisagem era assim, a paisagem ficou assim. A mesma paisagem, só lembrando, gente, que na época, essas fotos aqui foram tiradas preto e branco, porque não tinha foto colorida também, tá bom? Então, assim, além da mudança na foto, é porque aqui também estava colorido, não tinha, aliás, preto e branco, não tinha como pegar colorido. Aqui a gente já pega colorido preto e branco, mas é a mesma paisagem, só que em tempos diferentes, tá bom? Em anos diferentes, muito tempo depois. Essa foto aqui, nessa paisagem, ela é a vista da Praça da Alfândega do município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O ano é 1911. E muito tempo atrás, né, gente? Muito tempo atrás. Tá? Mais de 100 anos. Então, idade de vô, bisavô, de muita gente. A paisagem ficou assim. Essa foto aqui, ela foi tirada em 1917, já é recente. 1917 não, 2017, desculpa. É uma foto já recente, que é a mesma foto da mesma paisagem, tá bom? E aí vocês vão observar essa foto, esses detalhes, tá bom? E aí vocês vão escrever aqui. Que elementos da paisagem permite reconhecer as fotos retratam o mesmo local? Como é que a gente consegue perceber que é o mesmo local? Os prédios são iguais, né? Aqui temos... O que a gente tem de igual, né? Árvores. Essa árvore aqui, ó, observem, né?
que a gente consegue perceber que é igual? Observa uma foto, observa a outra e escreve. Quais transformações ocorreram nessa paisagem? O que aconteceu de diferente? O que mudou nessa paisagem? Você vai escrever aqui também o que tá diferente. Não precisa elencar muitas coisas não, gente. Uma coisinha você pode escrever, tá bom? Aqui. No lugar onde você vive, por que existiam elementos da paisagem em transformação? Há casas ou edifícios em construção? Na sua rua, onde você mora, tem casas ou edifícios em construção? Sim ou não? Existem ruas ou avenidas sendo pavimentadas? Sim ou não? Está sendo pavimentado? Está construindo asfalto? Tá ou não tá? Estão plantando árvores nas calçadas ou nos parques? Sim ou não? Existe área de lazer sendo construída ou reformada? Está tendo alguma modificação na paisagem onde você mora? Sim ou não? A circulação de veículos nas ruas tem mudado? Tem mais carro rodando? Tem menos carro? Como é que tá? Você vai colocar se sim ou não. A construção de outros templos sendo demolidas? Tem alguma construção antiga que está sendo destruído aí na sua rua? Você responde se sim ou não. Há outras transformações na paisagem que você pode perceber? Se sim, quais? Perto da sua casa, está construindo por exemplo, uma escola, um hospital, um posto de saúde, um parque. O que está sendo construído aí de diferente? Tem alguma coisa sendo construída para transformar essa? Está construindo um parque? Está construindo um condomínio de casas? O que está sendo construído aí? E aqui, existem transformações na paisagem que você gostaria que ocorresse no lugar onde você vive? Se sim, quais? O que você gostaria que fosse diferente na construção da paisagem da onde você mora? Você gostaria que construísse, por exemplo, um hospital? Que construísse um parque? Que construísse uma escola? Que construísse... O que você gostaria que fosse construído de diferente onde você mora? Né? E aí você vai mandar foto dessas atividades para a professora. Só recapitulando aqui com vocês. Então, as páginas serão da página 124 até a página 129, tá bom? Beijos e até a próxima.